Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Podlux. Eu sou Laís Soares, sou postulante aqui da comunidade Via Lux e nós estamos aqui hoje para falarmos um pouquinho sobre um assunto muito importante, que é como reagimos, o porquê reagimos, como reagimos, e é essa pauta que nós iremos abordar na jornada de psicologia. Eu trouxe aqui a Paula, que é a nossa convidada, e ela vai destrinchar um pouquinho sobre essa conversa que é tão importante, né, Paula? Olá, Laís, tudo bem? Tudo bem, É Paula. uma alegria estar aqui com você que também está nos acompanhando. Quero me apresentar, me chamo Ana Paula, sou casada, sou mãe e também vim aqui para poder partilhar um pouco, né, sobre essas heranças. Eu gostaria de iniciar este momento fazendo uma oração. Então, convido você, de onde você estiver, fechar os seus olhos para juntos iniciarmos este momento de partilha, que possamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, ela que é a nossa mãe, que ela possa conduzir todo este momento que nós iremos vivenciar aqui. Ave Maria, Cheia cheia de de graça, graça, o o Senhor Senhor é é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres, mulheres, e bendito bendito é é o o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Paula, como já foi dito no início, nós vamos falar sobre as nossas reações automáticas, os padrões que nós temos e adquirimos ao longo da vida. E só acrescentando, a Paula é assistente Isso. social e ela tem muito a contribuir conosco nesse tema. Paula, fala pra gente, né, com essa a tua experiência, né, com famílias, com atendimentos também aqui na comunidade, como que você observa a família sendo esse núcleo, essa base importante e que, de certa forma, é a responsável por reproduzir, por impactar, por imprimir, na verdade, a palavra melhor é essa impressão digital que a família coloca em cada um de nós e que faz com que cada um repitamos os padrões ao longo da vida. Então, é um tema muito importante, né? Tema que, inclusive, iremos vivenciar na jornada, né? Uhum. Por que reagimos, como reagimos, né? E trazendo para este âmbito da família, eh, a família é esse grande espelho, né? Que nós vivenciamos todos os dias na nossa rotina. E muitas reações que nós acabamos tendo, nós não conseguimos entender, porque Sim. nós não sabemos, Uhum. não conhecemos, na verdade, a nossa história, Verdade. né? Então, muitas vezes eu, Ana Paula, reajo de uma forma que muitas vezes eu não conheço, Uhum. né? E eu só vou poder, né, contribuir com aqueles que estão comigo, né, com a minha comunidade, né? Porque falamos também dela depois que eu entender essa estrutura, né, porque há uma estrutura interior Uhum. diante de toda essa história, né, então eu reajo tudo aquilo que ainda, não foi resolvido dentro de mim, Uhum. né, e eu fazia até algumas anotações aqui, baseada em São Tomás de Aquino, né, que toda reação nasce de uma estrutura interior. E quais são, né, essa estrutura interior? São os hábitos, as experiências, as relações, principalmente ela familiares, né? Uhum. Então você não reage apenas por uma escolha, Uhum. mas por conta desse tripé, né? Dos hábitos, das experiências e das relações que já vêm de muito antes, né? Sim. Que nós conhecemos como nossa árvore genealógica, né? Uhum. Então você reage por inclinação interior já formada, Sim. né? Então, Uhum. por isso que é tão importante nós conhecermos a nossa história, Uhum. né? A nossa família. E nós nos encontramos muitas vezes, sempre, aqui na comunidade, né? Com as pessoas, Uhum. né? Nas formações pessoais, na formação Sim. comunitária. Muitas vezes nós não entendemos, mas quando nós passamos a fazer esta reflexão, né? Sim. Por que que eu reajo, né? Por que Uhum. que nós reagimos desta forma, né? Uhum. Então é necessário fazer este conhecimento, né? Este reconhecimento da minha história. Uhum. E eu achei importante essa palavra que tu trouxe, de estrutura.
E casa até com um vídeo que eu estava assistindo hoje sobre terapia sistêmica familiar, que é uma abordagem da psicologia. E a palestrante, a professora, falava dessas estruturas, né? Por exemplo, ela trouxe um exemplo muito interessante que cada família, por que que ela procura terapia? Por exemplo, um casal, ou então a família toda, uma estrutura toda vai para a Sim. terapia, porque tem um sintoma, tem um problema ali gritando, né? E aí essa família vai em busca de resolução. E ela trouxe esse termo, existem famílias desestruturadas, né? Famílias Uhum. disfuncionais, etc e tal. Mas por que esse termo desestruturado? Porque de repente um casal recém-casado tem uma filha, é a filha, primeira filha ainda, né? Nossa, a gente trata a dedos aquela menina, aquela princesa, né? Então é todo um momento Um único cuidado. e é novidade. Então existe uma estrutura para aquele casal. Sim. Aí quando vem o segundo filho, ou então o terceiro, e aí ele vai crescendo, você quer ainda manter aquela estrutura de educação daquela primeira filha e não vai dar A certo. abordagem Aí é uma diferente, né? abordagem diferente. Então, por isso há essa desestrutura. Eu Sim. achei muito interessante, né? A gente vai repetindo e aí quando vê não dá certo, não vai batendo, não vai casando, né? As peças não se encaixam e vai acontecendo os conflitos, Os né, Paula? hábitos, né, as experiências. E Isso. aí, quando tu fala dessa estrutura, muitas vezes nós queremos romantizar, né? Ah, Uhum. porque eu ajo desta forma por conta do meu temperamento, Exato. né? Então é importante colocar aqui que não tem a ver, Tem influência. mas o temperamento também Uhum. ele vai ser trabalhado diante Sim. daquilo que eu sou, Uhum. né? Então eu colocava, né? Independente do temperamento, ali já há uma estrutura formada, né? Sim. Que é esse Uhum. tripé que eu falei anteriormente, Uhum. dos hábitos, das experiências, né? Das relações familiares. Então essas heranças familiares são padrões que realmente compete a mim, né? Sim. Desenvolver É. junto com os meus, né? Uhum. Desenvolver para que não somente eu cresça, mas também eu contribuo, né, para o outro, né, para o Sim. crescimento do outro. Uhum. Então essas heranças familiares, né, é, é, há um ciclo, né, que envolve ela, que é um ciclo bem repetitivo, que Uhum. são dos hábitos, né, das inclinações, as reações automáticas, né? Então, na visão de São Tomás, Uhum. ele fala justamente isso, né? O porquê que eu ajo desta forma, né? As famílias explosivas, né? As reações agressivas, Uhum. as famílias frias, as reações que de alguma forma há um bloqueio emocional, as famílias controladoras, né? Há aquela ansiedade. Uhum. Então, aquilo que de alguma forma não é curado, né? De alguma forma precisa ser trabalhado, ele lá na frente vai ser repetido, Sim. né? Uhum. Com os meus filhos, Uhum. né? Eu vou repetir, né? Aham. Naquilo que eu absorvi dos meus pais, dos meus tios, das pessoas Sim. que fazem parte de Uhum. mim, né? Então, aquilo que não é curado, ele é repetido. Por isso, eu Isso. preciso fazer, né, Uhum. este exame Uhum. e realmente procurar uma orientação, uma ajuda, Uhum. que muitas vezes as pessoas não têm, né, Sim. essa oportunidade. Verdade. E nós estamos aqui justamente para dar esta orientação, É. né? A Este jornada, conhecimento e a isso. jornada vai A ser jornada é essa oportunidade da gente parar, porque a nossa vida é tão corrida, a gente vive no automático e olhar para a nossa história, gente, é doloroso. demais. Meu Deus, como exige coragem da gente olhar para aquilo que é bom, porque, claro, a nossa história não é só coisa ruim, né? Não é só drama, existem sim os frutos bons, mas Sim, existem sim aquelas raízes que têm espinhos, né, que causam dor ainda e que precisa da nossa coragem para olhar de frente, como você falou, né? Quando a gente não vai olhando para isso, a gente não é curado. E aí a gente vai ferindo, né? As gerações vão passando sim. e vão sendo Vão criando gerações bloqueios, né? que vão, né, levando essa ferida adiante. Eu até gosto de usar essa palavra, essa frase da Lara Brenner, né? Eu peguei para mim essa frase, que quando a gente não nomeia bem, né, pode ser uma emoção, pode ser
sei lá, uma reação mesmo, uma percepção diante da família, diante da minha mãe, do meu pai, né, da geração que passou, né? Se eu não dou um nome correto para aquilo que eu vejo, que eu percebo, que eu conheço, que eu sinto, eu vou falseando. A gente vai agindo como se tudo estivesse bem, se tudo estivesse às mil maravilhas, quando não está. E aí é que entra aquela dinâmica familiar, assim, agressiva entre esses perfis, né? Os perfis. Pode ser aquela A que de explode explosão, mesmo, né? né? Aquela que vai fingindo Fria. que vem essa frieza e tantos outros perfis que existem. Por isso a importância de você ter essa coragem, e a jornada é essa proposta. De você vir numa tarde aqui e conhecer, né? Fazer essa Experiência, né? experiência de conhecer, de mergulhar a fundo, de entender o perfil da sua família, para entender essas reações que são automáticas, né? Por que que você age assim com o marido, com o chefe, com o colega de trabalho, com os seus filhos, As relações, nas né? relações como um todo? É. E é importante também nós frisar que o nosso corpo também ele vai expressar, Sim. né, toda essa Uhum. história, né? O meu corpo vai expressar o que a alma não está organizada. A Uhum. gente sempre coloca, né, nas formações, né, na comunidade que se Deus estar no seu lugar, tudo está no seu lugar, né? Uhum. Então, se as coisas estão na ordem, organizadas, né, Uhum. tudo vai estar conforme a vontade de Deus. Sim. Mas a gente percebe muito, né, através das partilhas, que existem muitas gavetas, né, Uhum. bagunçadas. Uhum. Mas muitas vezes nós não encontramos ali, né, a sua história, né, o seu resultado, porque nós muitas vezes queremos rotular, né, as nossas identidades. Então é preciso vivenciar essa graça, né, a Sim. graça de realmente colocar as coisas em ordem, né, Uhum. organizar. Se Deus está no seu lugar, tudo está no seu lugar, né? São passos diários que eu posso vivenciar Uhum. de conversão, Sim. né, de transformação. Muitas vezes a gente não queremos se alegrar com a nossa história, né? Às vezes nós não queremos se alegrar com o conteúdo da nossa história, que lá no início tu falavas, né? Que muitas feridas, né, Sim. existem muitas feridas, muitas brigas, né, muitas manchas, mas realmente eu não conheço a minha história, posso até não conhecer, mas eu posso transformar, Uhum. né? Eu posso Me melhorar, contentar, né, né? Paula? Eu posso melhorar essa história. E nós temos uma baluarte que ela é chamada Santa Gema Gogani, que ela vem nos falar, né? Que o sofrimento ele vem nos ensinar a amar, né? Uhum. Amar cada vez mais. Então nós precisamos Sim. amar a nossa Uhum. história, precisamos Verdade. amar esta herança, né? Uhum. Mas com reconhecimento, né? Com Sim. graça, através da Uhum. graça, Exato. para que realmente aí venha vir uma transformação, uma Uhum. transformação edificante. Sim. A Paula fala isso, eu lembro das nossas formações, que ela batia nessa tecla. Você tem que amar a sua realidade, né? Ela até me indicou um livro bem bacana que fala disso, né? Desse contentar-se com a história, com aquilo que Deus nos deu, para que, claro, não sejamos passivos diante dela, né? Cruzemos os braços diante daquilo que não tá bom, mas agradecendo e louvando mesmo diante daquilo que a gente pode mudar. Que os recursos estão aí, nós temos, né? Temos essa jornada, tem os livros, tem cursos, tem aconselhamentos. Aqui mesmo nós temos o nosso apostolado Luz e Terapia, onde atendemos gratuitamente aqueles que querem vir, né? Seja vir cuidar de uma ansiedade, mas também aqueles que querem se autoconhecer também. E para a gente ir para a parte final aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa, Paula, como que você pode indicar, né, recomendar para o nosso público que está nos assistindo três maneiras, três exercícios, três dicas, né, para que ele possa olhar para essa história, para esses ciclos repetitivos e fazer um caminho, né, um caminho de mudança diante dessa realidade. Então, Laís, nós precisamos compreender que o homem
e a mulher reagem de forma diferente, Uhum. né? O homem, a tendência do homem é a ação, né? A externalizar, mais focado em resolver, Uhum. solução. Sim. A mulher não. A mulher é algo mais sensível, né? Ela tem uma necessidade de expressão, Primeiro né? refletir, né? De Primeiro reflete. cuidado, né? De mais atenção. O homem não, ele quer resolver, Uhum. né? E a mulher é mais reflexiva, né? Então, nós precisamos encontrar o nosso lugar, reconhecendo o nosso lugar. Quando eu realmente reconheço quem eu sou, Uhum. reconheço a minha família, a minha história de vida, quando eu acolho a minha história, realmente as coisas começam a dar sentido, né? Isso. Então, quando o homem reconhece que ele é o Uhum. provedor da casa, quando o Uhum. homem reconhece que ele é a pessoa de referência para os seus, Filhos. né, para Uhum. os filhos, as coisas realmente vão amadurecendo, né? E a mulher reconhecendo que ela é aquele suporte, aquele Uhum. apoio, aquela que faz o ambiente ficar melhor, Uhum. então as coisas começam a florescer, né? Então nós precisamos primeiro harmonizar isso, dar sentido a isso, né? Quando eu vou dando sentido a este reconhecimento, né, daquilo que eu sou, aquilo também que é espiritual vai tomando forma, Uhum. que é muito importante também, Sim. né? Este caminho que nós precisamos trilhar enquanto cristãos, né? Uhum. E é muito importante nós frisar isso, né? Este caminho de cura, este caminho de fazer memória daquilo que eu sou, para que Sim. realmente a graça de Deus aconteça na minha vida, Uhum. né? E não seja um peso essa Uhum. herança, né? Sim. Das emoções, de tudo aquilo que os meus e eu já vivi, né? Então, vamos primeiro reconhecer quem nós somos, depois nós vamos dando sentido, né? Às Uhum. experiências familiares, as feridas mal Uhum. resolvidas, que elas Sim. vão encontrando o seu caminho de cura, né? Uhum. Então, esses são os passos. Tá. E aí, nós muitas vezes não nos encontramos porque necessitamos de orientação. Há Uhum. essa ausência, né? Sim. E nós estamos aqui Isso. para Então, tu queres orientá-los. dizer que antes desse mergulho nessa história, nessa resolução, Sim, é, é necessário sabermos onde é o nosso lugar, né? Dentro dessa estrutura, seja na família, sim. seja na relação. E é legal que vai também conversar com essa terapia, né? Com essa abordagem. Porque tem os subsistemas, né? Homem, mulher, ali, casal, né? Os Uhum. avós, filhos, né? Tem a relação fraternal e por aí vai. Então, não. E é algo, assim, aliás, que eu quero frisar aqui, que a gente vê muito, por exemplo, pessoas querendo resolver o problema do pai e da mãe. Filhos, vamos supor aqui, filhos mais velhos, né, que está lá na sua casinha, já está casado, está com os filhos e quer Uhum. resolver. Então, isso rompe uma estrutura que não é dele. Então, é isso que a Paula quer dizer, né? Cada um precisa assumir o seu Seu lugar, papel. o seu papel. Claro, isso não quer dizer que a gente vá negar a ajuda, né? Honrar o nosso pai, a nossa mãe. Mas precisamos entender qual é o limite, né? Qual é a Uhum. barreira, até onde vai o limite, na verdade, em que devemos ir, não é, Paula? É isso mesmo. E ressignificando tudo isso, né, nós vamos aprendendo a lidar, né, com essas Uhum, emoções, sim, né, com as feridas mal resolvidas, né, com os relacionamentos, muitas vezes que vêm para atrapalhar, né, sim. o nosso caminho, seja no caminho da família, né, no trabalho, todos os relacionamentos, né, Uhum. mas é estar disponível, né? Estar Isso aberto mesmo. É. para que realmente se desenvolva, né? Uhum. E a gente cresça. Exato. Então, a palavra-chave de tudo isso é abertura. Não adianta querermos uma mudança se não estamos disponíveis a dar esses passos, a fazer esse mergulho que exige coragem, exige também consciência de que não é da noite para o dia, não é de uma vez só que vai dar certo. Antes de dar certo, vai dar muito errado. A gente vai encontrar muita barreira, muito obstáculo. É isso, gente. A Paula citou muito bem esse ponto aqui de que precisamos, antes de tudo, ter essa coragem, ter essa abertura
de dar esse mergulho dentro da nossa história, lembrando de que não é de um dia para o outro que nós vamos obter resultados extraordinários, de que a mudança vai acontecer magicamente, não é assim. Antes de dar muito certo, vai dar muito errado, vamos ter frustrações e precisamos alinhar as nossas expectativas, né, com aquilo que é real. Porque a gente põe uma régua, às vezes, muito lá em cima e não nos cabe isso, né? A gente precisa olhar para a nossa realidade e aceitá-la como ela é. Certo, minha gente? Então, mais uma vez, fica aqui o nosso convite para a jornada de psicologia, dia 30 de maio, a partir das 14 horas, aqui na nossa comunidade. E a inscrição já está aberta no valor de R$ 50. Você pode entrar no link do Instagram do nosso Instituto São Moscati. Obrigada, Paula, pela tua participação, pela tua experiência compartilhada aqui conosco. Volte sempre para o nosso Podlux e se despeça aqui da nossa Muito obrigada, é audiência. uma alegria estar aqui com você, com todos que estão acompanhando. É uma alegria estar aqui, né, podendo partilhar da nossa vida, né, partilhar para que o outro também possa experimentar, né, da graça de Deus. Espero estar aqui mais uma vez para poder contribuir, né, com o tema e vamos nos esforçar, né, estar aberto a melhorar, né, todas as nossas emoções, o nosso caminho. É isso. É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Paz e luz. Paz e luz.